ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, graças a Deus. Oi, Maria Helena, já está em Brasília ou está aqui ainda? Amém. A paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te louvamos, Senhor Deus, porque esse momento é o momento que eu quero falar da Tua Palavra. E a coisa mais importante é saber que Tu és um Deus que ouve a nossa voz, que atende a nosso clamor e que nunca nos deixou órfãos. Isso é uma coisa que eu te amo, Jesus, porque o Espírito Santo nos conduz e nos faz sentir, né, que somos importantes, porque o Senhor deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. E é por isso que não podemos nunca deixar de falar desse grande poder que é a Tua Palavra, né? E eu gostaria muito de lembrar vocês, né, sobre um episódio que marcou a vida de Pedro. Eu fico, às vezes, meditando nesse episódio, porque ele me chama muita atenção, porque ele foi uma profundidade tão grande que levou Pedro, né, o apóstolo Pedro, vamos dizer assim, uma reflexão e um tédio, uma tristeza, uma angústia muito grande, que ele estava precisando se libertar, né? E como seria essa libertação de Pedro? Um homem que seguiu a Jesus Cristo com tanto vigor, foi chamado de uma forma tão sobrenatural, foi o líder da igreja no princípio, né? É uma coisa que eu fico assim, volta e meia, eu fico meditando nisso, porque é uma pessoa muito difícil, Pedro, né? Ele foi chamado, né? Hoje mesmo eu botei um texto aí no grupo da igreja, do Carlito Paz, que nós fomos chamados para ser pescadores de homens, né? Citando o primeiro encontro de Jesus com Pedro, né? Que foi um encontro assim, imagino Jesus chegando ali naquela praia e vindo Pedro de uma pescaria totalmente decepcionante, né? E ali ele, né, triste. Imagina um homem chegar de uma pescaria que aquilo ali era o pão dele de cada dia, o pão nosso de cada dia. Ele chega ali, quando ele chega na praia, Jesus chega, me empresta o seu barco. Meu Deus do céu. Parecia que estava escrito, já estava tudo escrito, tudo desenhado, né? Deus quando fala, Jesus quando fala em João capítulo 17, ele diz assim, aquele que tu me destes, né? Eu cuidei deles até hoje, ou seja, os discípulos que o Senhor me deu, ou seja, que Deus, chama Pedro.
aquele lá que está lá, vai lá na praia e chama ele. Jesus era ser humano, era carne, chamar quem? Aquele ali, ele acabou de pescar, não pegou nada. É esse que eu quero que você chame. Chama ele lá. Fala que você quer usar o barco dele. Muitas vezes Deus fala isso conosco, né? Assim, algumas coisas assim inesperadas, ó. Aquele ali, ó. Fala de Jesus para ele. Fala alguma coisa para ele. Ele está precisando ouvir. Pô, mas ele está revoltado, ele está triste, ele perdeu família, ele teve uma derrota muito grande, mas é agora que você tem que falar com ele. É interessante como é o ser humano. Jesus dizia que eu conheço a natureza humana, nossa natureza fraca, né? É uma natureza que volta e meia nós estamos lá em cima e estamos lá embaixo, estamos tristes, estamos alegres, estamos com disposição e não estamos com disposição. E naquele momento Pedro estava totalmente fora de si ali, desesperado, e de repente escuta a voz: me empresta teu barco. Mas quando ele viu Jesus com aquela multidão atrás, ele ficou deve ter ficado impactado, assim, quem é esse homem? E Jesus pega o barco e bota ali perto da praia para poder ficar ali em pé no barco ali, falando com todo aquele povo. E quando diz Mateus capítulo 13, que a gente não tem uma ordem cronológica dentro dos evangelhos, uma ordem meio distorcida, você vê que quando Jesus fala no Mateus capítulo 13, ele fala justamente que ele ministrou sobre a palavra da semeadura. Eu vejo isso uma coisa tremenda. Quem precisava ser semeado ali era o coração de Pedro. E ele fala uma semente que cai em terra dura, e os malignos vêm e roubam, e outra cai em meio de espinhos, uma outra cai naquela terrinha que forma em cima da pedra. Já viu? Quando você sobe um monte, às vezes subir num monte ali, quer ficar aquela terra acumulada. E rapaz, é uma terra boa, nasce, mas quando vê o sol, a raiz bate na pedra e queima, e essa planta morre, essa semente morre, né? E a outra semente cai em boa terra, e essa dá fruta 100, 50, né, por um. E isso é uma coisa tremenda. Então, ali estava sendo lançada a semente sobre um homem chamado Pedro. E quando ele acaba de fazer aquela ministração, ele vai mais fundo, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente chamar Pedro para pescar. Ele pescou a noite toda. Amados, eu já pesquei, não sou pescador não, mas eu já pesquei algumas vezes, e à noite é muito bom de se pescar. Os peixinhos é muito bom, eu já peguei os peixinhos bons de noite, de manhã cedinho também, mas Jesus chama Pedro para pescar. Quer dizer, além de pegar o barco emprestado, ainda pega ele e chama ele para pescar, um pescador profissional. Mas antes disso, ali foi ministrada uma palavra. E aí essa palavra, ela é essa palavra que eu trago para você, para mim, que essa palavra ela é rema, ela é espada de dois gumes, que faz diferença na minha e na sua vida. Um dia você foi alcançado, e se não foi, vai ser alcançado, porque é a palavra que separa espinha de medula, alma de espírito, e que faz diferença, que é a palavra de Deus, né? E quando ele lançou a palavra, Pedro ficou assim: não, já que vamos mais profundo, vamos lá, vamos pescar lá. Ó, eu vou pescar. Joga a rede aqui do lado direito, aqui, esse lado aqui, joga a rede. Aí, em cima da tua palavra eu vou lançar, porque ele ali já tinha sentido aquela palavra, aquela mensagem. Quando Jesus abre a boca e fala, e começa a sair a autoridade espiritual é que vai para dentro de nós, corta, arranca as tristezas, as dúvidas, as coisas que estão impregnadas dentro de nós, que faz diferença ali, que interrompe o nosso trajeto. É uma coisa que a gente está triste, está chateado, quando a gente não quer ouvir nada, a gente quer ficar sozinho. Mas a palavra de Deus, ela vem justamente como a espada do Espírito, para cortar, para poder fazer diferença na sua vida. Então, ali Pedro vai e vê que aquela pescaria deu um resultado, aqueles peixes tudo que caíram na rede, ainda tinha que ajudar, então, pessoal, bota seus barcos na praia também, porque tem muito peixe, eu tenho que dividir esses peixes dos outros barcos no meu barco vai afundar. E quando ele chega na terra,
E ele vê aquele milagre e ele fala: Jesus, eu não sou digno da tua presença, eu sou pecador. E aí se derrama ali aos pés do Senhor, e o Senhor levanta ele e fala: a partir de agora você não é mais pescador de peixe, você será pescador de homem, eu estou treinando você. Isso é uma coisa tremenda, amados. E o percurso de Pedro, de toda vez que for Jesus, ele era aquele homem que estava sempre: não, Jesus, deixa que eu vou, vamos embora, eu vou na frente, eu ando sobre as águas. Ele: vamos fazer uma tenda aqui no Monte da Transformação, vamos botar aqui uma tenda para Elias, outra tenda para Moisés, a gente bate o papo, toma um cafezinho. Ele tomava sempre à frente das coisas, como se fosse ali, ele já estava querendo liderar Jesus. O ministério de Jesus era interrompido por Pedro, porque ele era um líder nato e um líder, né, que tinha uma palavra forte. Mas até o dia, amados, que eu quero falar com você, que é para mim e para você. Um dia ele chega para Jesus e fala: Jesus, você está pensando que... Jesus fala: não, eu vou morrer, vou ter que partir para o Pai, e vou ser crucificado, isso nunca vai acontecer isso com você. Eu não deixo ninguém tocar em você. Você dá um amigo do peito. Quem vai fazer alguma coisa com você? Não vai fazer nada. Eu não deixo. Ele era o tipo, era o Pedro. Mas só que o Pedro tem que deixar de ser o Pedro e ser um servo de Deus. Eu preciso deixar de ser Luiz e ser um servo de Deus. Nós precisamos de ser o ser que pensamos que somos, esvaziar de nós mesmos para entregar nossa vida para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E isso é que faz diferença, amados. E ali Pedro, amados, quando recebe aquela palavra, ele não aceitou. Aí Jesus faz o quê? Eu vou fazer uma palavra profética. Eu vou trazer uma palavra que vai fazer diferença para você lá na frente. E porque agora eu não consigo converter. Muitas vezes a gente quer o nosso marido, nossa filha, nossa esposa, queremos a conversão dele, mas o que mais você tem que fazer é semear, a palavra da semeadura, uma palavra profética que vai fazer a longo prazo, ou a curto prazo, ou ao prazo do tempo de Deus, para poder gerar ali, a semente vem a brotar. E às vezes, muitas vezes, machuca, fere. E essa palavra que Jesus trouxe, amado, ele falou assim: ele está aqui, eu li aqui no Lucas capítulo 22, versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. O galo cantou, e então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aí que eu quero chegar, essa mensagem que eu quero deixar no teu coração. A palavra de Deus, amado, ela não faz com que você seja só feliz, saia alegre, não. Ela vem para conserto. Ela vem para que possa fazer diferença dentro de nós, trazer para dentro de nós alguma coisa que a gente pensa que ainda podemos fazer sem a presença de Deus. Se nós podemos viver independente do Criador, nunca. Quando Adão, tentou viver de uma forma independente, não ouvindo a palavra de Deus, ele saiu do paraíso, ele foi expulso do paraíso, para não mais ter direito à árvore da vida. Está lá, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai vendo lá, ele não teve mais direito à árvore da vida, porque ele desobedeceu, ele quis fazer a vida dele sem Deus. Não preciso, eu preciso, você, nós precisamos de estar com Deus sempre à frente da nossa direção, do nosso timão. Ele tem que conduzir o meu barco, o seu barco, porque se não for assim, eu não sei, amados, qual será o destino. O destino quem tem que dar é o Senhor, é a palavra do Criador, é aquele que deu a vida do Filho dele para morrer no teu lugar, para deixar o caminho, a verdade e a vida, para mim e para você, para que nós possamos entender
que o Espírito Santo é consolador nos momentos de dificuldade. E aqui, amado, Pedro fica totalmente desnorteado quando ele vê o olhar de Jesus ali sendo crucificado, sendo machucado, ferido, e ele negou a Jesus 3 vezes, 3 pessoas foram até ele, e ele negou, e ele falou, o galo vai cantar. Amados, esse galo, eu fico imaginando quantos galos devem ter aparecido no período em que Jesus foi crucificado até a sua ressurreição. Foram 3 dias. Foram 3 mentiras. 3 vezes ele negou Jesus Cristo. Ali, amados, isso suava, retumbava no coração de Pedro toda vez que ele pensava nisso. Muitas vezes quando fazemos alguma coisa, amados, que às vezes está errado, às vezes a gente não quer mais ouvir sobre isso, mas Deus quer falar comigo, quer falar com você, para que nós possamos nos reatar com Deus, reconciliar com Deus. E não é com o homem que você não perdoa, não é com a pessoa que te fez mal, não, isso não tem nada a ver, mano. Isso nós temos que jogar por terra, porque o que mais importa é que quando você se reconcilia, você tira de dentro de você o peso da mentira, o peso daquilo que está te incomodando, e você volta a se relacionar com o seu Criador. Essa é a maior missão que nós temos aqui na terra, estar com o nosso relacionamento ativo com Deus. Porque se você não tem relacionamento ativo com Deus, você não tem vida. Você tem vida carnal, mas não tem a vida do Espírito, a qual o Deus que soprou sobre você. Você vai ter uma vida só da carnalidade, da genética, daquilo que foi gerado dentro de um feto. Mas o verdadeiro Espírito de Deus, ele não tem contato com o teu Espírito. E tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, quando o véu se rasgou de cima para baixo, para que nós possamos ter reconciliação com Deus, como diz em 1 Coríntios, quando fala da reconciliação, 2 Coríntios fala da reconciliação, 1 Coríntios 15, isso faz com que nós possamos entender que nós precisamos de Deus mais do que tudo. Ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você procura se, como Pedro falou assim, como que eu vou perdoar uma pessoa que me fez mal? 70 vezes 7. Pedro deve ter lá 1, 2, 3, aquele ali, 4. Não dá para contar. São coisas incontáveis, são coisas que nós temos que dar a mão a Deus, a mão, a palmatória, e falar, Deus me perdoa, abra o meu coração, eu quero que a tua palavra entre para tirar de dentro de mim tudo é ilusão, tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus. Não é, você não vai subir no céu por causa de uma pessoa, de outra, por causa de obras. Não adianta tentar fantasiar. Você tem que ser dentro de você, abrir o teu coração e deixar o Espírito de Deus abrir e falar contigo. E Pedro aqui, amado, eu imagino esse período. Pedro, quando passava por uma rua, escutava um galo cantar, ele devia chorar. Ele estava amargurado, ele estava triste, como diz aqui Lucas claramente quando fala sobre isso. Ele estava triste. Pedro, saindo ali, chorou amargamente. Entrou amargura dentro do coração. Ele precisava voltar. E Jesus partiu, ele estava desesperado, amados. Eu não imagino como foi esses dias de Pedro, mas com certeza foram dias muito tristes. Acho que se passasse um galo na frente dele do jeito, se ele tivesse com a espada, ele como arrancou a orelha do Malco para tentar evitar, mostrando que ele poderia salvar Jesus Cristo com aquela espada dele cortando, mas Jesus falou, você guarda essa espada aí, meu amigo. Não é desse jeito que eu estou fazendo. Se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos e eles me libertariam aqui. Não é do teu jeito, Pedro, vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus. E Jesus precisava ressuscitar para poder chamar de novo a Pedro. É tremendo isso, amado. Eu acho isso algo que a gente, se lê, qualquer incrédulo que lê, vai entender, mas muitas vezes não entende, mas tem que se lançar uma palavra profética, como Jesus lançou. Você vai me negar 3 vezes, e o galo vai cantar. E o galo cantava. Com certeza ele passava, e o galo cantava, e Pedro, até que um dia falaram as mulheres, vendo, Jesus ressuscitou. Aí você vê o Evangelho de Marcos, é tremendo, abaixo. O Evangelho de Marcos tem uma fonte que diz que quem escreveu foi Marcos, mas quem ditou para Marcos escrever
foi o próprio Pedro. Então ele fala só no Evangelho de Marcos, que ele vai falar assim, ó, avisa aos discípulos e a Pedro. Com certeza foi ditado por Pedro, que os outros evangelhos não falam sobre isso, amados. Eu vejo um livrito que foi o Atmani escreveu também, ele fala justamente sobre isso, né? Que Jesus aparece a Maria Madalena, e quando está escrito aqui no Evangelho de Marcos, ele fala, avise aos discípulos e a Pedro, né? Não vos atemorei, buscai Jesus de Nazareno, ele foi crucificado e ele ressuscitou. Ide e dizei aos discípulos, no capítulo 16, versículo 7, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá vereis como ele vos disse. Ou seja, aqui ele chama a atenção separadamente, Pedro precisa ser avisado. Avisa a Pedro. E logo depois Jesus também aparece numa praia, comendo um peixinho frito lá, que eu estava lá, que peixe maravilhoso. As pessoas às vezes falam, no último mensagem que eu falei no dia domingo, eu falei, eu estava lá. Quando eu falo estava lá, porque o Espírito que habita em mim estava lá, que é o Espírito de Cristo que ressuscitou Jesus. Quando estava lá, a gente também estava, porque o testemunho nosso vem do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. É tremendo isso, amados. Então, ele faz isso para que nós possamos entender essa verdade de Deus. E Pedro justamente estava lá quando viram. Quem é aquele lá que está pedindo peixe a gente na praia? E ele falou assim, João, é o Senhor. Pedro chegou e se jogou, tirou roupa, se jogou no mar, foi nadando, correndo, porque ele precisava. E Jesus dá 3 palavras para ele. 3 palavras que foram justamente para a cura daquela amargura de Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro. Tu me adelfos. Tu me ágape. No final, tu me adelfos, ou seja, tu é o amor que você tem por mim, você apacenta as ovelhas, você cuida dos meus cordeiros, você é o líder, você vai conduzir esse pessoal todo aí que eu chamei você para ser chamado para pescador de homens, e na primeira que você fizer, vai chamar 3.000 homens, você vai batizar 3.000 pessoas com o seu trabalho que você vai fazer através do meu Espírito, que eu estou dando, darei para você no dia de Pentecostes. É maravilhoso, né? Eu vou fechar aqui, é maravilhoso. Então ali naquela praia ele faz a cura interior, a cura das emoções, a cura do amargo que estava dentro, né? Como diz Hebreus, que eu creio que foi Paulo que escreveu, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E a amargura só o Espírito de Cristo pode substituir essa amargura por algo que é o perdão, que é o amor de Cristo, que deu na cruz por você e por mim. Amém, queridos? Eu vou deixar vocês aqui, né? Obrigado, Maria Helena, pela presença sua na igreja. Foi uma coisa, eu vou dizer que veio uma palavra na minha mente aqui, que foi uma nuvem maravilhosa que apareceu ali, uma imagem linda da minha querida irmã Maria Helena de Brasília. Deus abençoe você, que Deus continue te abençoando, vocês, toda a sua família, a Andréia, e muito feliz de vocês estarem ali. Que Deus abençoe, fique na paz de Jesus. E temos a nossa programação aí constante. Amanhã tem oração na igreja às 6 horas da manhã. Temos também, estamos em oração, né? Tivemos hoje a tenda de oração até às 21 horas, temos a tenda de oração, gente orando. E amanhã também estaremos lá na tenda de oração durante o período todo, orando por Deus, orando pela nossa igreja, clamando por um avivamento pessoal, individual e coletivo. Porque o Evangelho é coletivo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fique na paz de Jesus, que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.